E aí, meus amigos, espero que todos estejam bem. Nós vamos agora falar aqui sobre o tema ADPF. É um tema complementar à ADI e, assim, tire da sua cabeça que é um tema difícil. Na prática, você vai ver que a gente tem condição de acertar esse tipo de questão. A última vez que uma ADPF caiu na UAB foi em 2019, só que esse tema ele é bastante cobrado nas discursivas de constitucional, tá? É um chute meu de que esse assunto vem agora no exame 47, tá? Então, vamos colocar aqui, deixa eu colocar novamente aquele meu esquema da aula passada, embora aqui seja ADI, e nós vamos falar sobre a ADPF. Por quê? A ADPF ela é usada de maneira subsidiária, ou seja, quando não couber ADI ou uma ADC, a ADI é para declarar a lei inconstitucional. Então, a ADI, ela vale, deixa eu colocar aqui para vocês, a ADI, ela vale para lei federal, tá? Ou lei estadual. Diferente da ADC, quando você quer declarar a lei constitucional, ou seja, você entra, eu falo os legitimados, né? Entram perante o STF para pedir que ele declare que a lei ela é constitucional. Então isso aqui só é possível fazer de uma lei federal, tá bom? Não pode de lei estadual, não pode. E aqui na ADI é de lei federal ou estadual. Não pode, por exemplo, de lei municipal. Nem aqui. Então, nessas situações que não cabem ADI, não cabe ADC, então nós teremos a oportunidade de nos valermos da ADPF para que o STF possa analisar a constitucionalidade daquele ato normativo. Tá bom? Tem outras situações também, mas a gente vai ver isso aqui durante as questões. Então, a primeira delas é essa aqui, e eu trouxe apenas para poder mostrar para vocês que... Cadê? Que essa letra D está correta. Por quê? Porque podem propor a ADPF os mesmos legitimados para a ADI, tá bom? Que são os legitimados do artigo 103 da Constituição. Então, quem é que pode propor uma ADPF? Os mesmos que podem propor também uma ADI ou uma ADC. Vamos lá, hein? A lei X do município alfa. Então, olha só, hein? Já estamos aqui diante de uma lei municipal. Então, a lei X do município alfa, capital de importante estado brasileiro, estabelecer obrigações para o Poder Executivo, estruturando determinada política pública em prol da coletividade. Apesar de sua importância, o órgão competente não adotava as medidas necessárias à sua implementação, acrescentando-se que os órgãos jurisdicionais, quando provocados em demandas individuais, olha, interessante, em demandas individuais e coletivas, tá? Essas demandas individuais e coletivas são as demandas aqui do lado direito aqui desse esquema, tá? Do caso concreto, controle difuso. Vinham reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade da lei X. Então, aqui, de maneira individual, em cada caso concreto, no controle difuso, os juízes lá de primeira instância já estavam considerando a lei inconstitucional e atendendo ali ao pedido que era feito. À luz desse quadro, o presidente do diretório do partido tal, com representação no Congresso Nacional, um dos legitimados do artigo 103, solicitou que sua assessoria analisasse a possibilidade de a matéria ser submetida ao STF em sede de controle o quê? Concentrado. Ou seja, ele está falando aqui sobre o que está do lado esquerdo. Por quê? Porque do lado direito ele falou que já está acontecendo, ou seja, os casos concretos estão surgindo, eles estão entrando na justiça, em cada caso deles, né? Por isso que está difundido aí vários casos, e os juízes, de maneira individual, estão considerando que aquela lei ela é inconstitucional. Só que a pergunta não foi essa. A pergunta foi o seguinte: será que essa lei pode ser levada até ao STF no controle concentrado? No controle concentrado, será que pode? Aí o que a gente tem que analisar é o seguinte: cabe a ADI? Não cabe, porque a ADI é para a lei federal e para a lei estadual, tá? Bom, se não cabe a ADI, a ADC não seria o caso, né? Porque não é o caso de declarar constitucional, e mesmo assim só poderia de lei federal. E o que sobra? A ADPF. O ADPF vai ser de maneira residual, tá? Não cabe ADI, não cabe ADC, vai caber a ADPF. Então, em sede de controle concentrado, está perguntando, né, se pode aqui, de modo que a constitucionalidade da lei fosse reconhecida. Eu falei até errado, né? Ou seja, para mim, ele queria que a lei fosse declarada inconstitucional. Então, não seria o caso de ADI, seria o caso de ADC. Mas pode? Também não. Por quê? Porque na ADC só pode contra a lei federal.
Então, foi corretamente informado ao prefeito em relação aos objetivos por ele almejados que o STF pode examinar a matéria em sede de recurso extraordinário. Recurso extraordinário não é controle concentrado, é controle difuso, ou seja, um caso concreto que começa na primeira instância, vai para a segunda, vai para a terceira e chega até o STF através de um recurso extraordinário. Pode examinar a matéria em sede de ação declaratória de constitucionalidade. Provavelmente esse aqui foi o segundo gabarito mais marcado. Por quê? Porque o natural para você declarar a constitucionalidade é que seja uma ADC. Só que a ADC só pode de lei ou ato normativo federal. Então, nesse caso aqui, não pode. Não pode realizar controle concentrado. Errado, pode. Pode examinar a matéria em sede de ADPF. É exatamente o nosso gabarito. Só curiosidade? Vamos ver? Foi, né? Letra C aqui, um mais marcado depois da letra D. Não, falei errado aqui. Para mim, a B ia ser a segunda mais marcada. Mais uma questão aqui pra gente. Ó, no âmbito do Estado Alfa foi editada a Lei X. Então, uma lei estadual. Lei estadual. Que dispôs sobre o exercício do poder de polícia por esse ente federativo que culminou a sanção de multa àqueles que incorressem nas infrações ali previstas. Apesar desse diploma normativo estadual ter sido muito elogiado na perspectiva administrativa, era grande a resistência dos seus destinatários em observá-lo, tendo sido proferidos diversos provimentos judiciais em sede de tutela individual e coletiva, ou seja, em sede individual e coletiva, caso concreto controle difuso, reconhecendo a sua incompatibilidade com a Constituição. Então, aquilo que é decidido aqui, no caso concreto, no controle difuso, só vale entre as partes. Uma questão bem parecida com a anterior, né? Então, à luz desse quadro, a mesa da Assembleia solicitou que sua procuradoria se manifestasse sobre a possibilidade de a questão ser levada à apreciação do STF em sede de controle concentrado. Isso aqui que você tem que ficar atento. Por quê? Porque pode ser levado ao STF aqui no controle difuso? Pode. Só que para chegar no STF, tem que passar pelo juiz, vai para o TJ ou TRF, vai para o STJ e num recurso extraordinário vai para o STF, pelo controle difuso. Agora, e pelo controle concentrado? É direto? É uma ADI, é uma ADC, é uma DPF? Então é isso que está perguntando. Então, aqui, cadê? Se manifestasse sobre a possibilidade da questão ser levada ao STF em sede de controle concentrado, de modo que seja requerido o reconhecimento da conformidade. Então, o que seria aqui uma ADI? Não. Por quê? Porque ele quer pedir não que seja considerado inconstitucional, mas ele quer que o STF declare constitucional. Então, seria uma ADC. Por que seria? Porque também não pode. Porque a ADC é só para lei ou ato normativo federal. Se não pode ADI, se não pode ADC, será a DPF. Tá bom? Cadê? Não. Aqui, ó. DPF. Próxima questão. O município Alfa, capital de um grande estado, editou a Lei X, então, lei municipal, com o objetivo de suplementar a legislação federal e estadual na integração das pessoas com deficiência. Para a surpresa do prefeito municipal, a Lei X vinha sendo constantemente descumprida, então vai sempre na mesma linha, com decisões judiciais e administrativas sob o argumento de que o tratamento diferenciado dispensado a essa camada da população afrontava a isonomia. Então, irresignado com esse estado de coisas, o prefeito municipal consultou a Procuradoria-Geral a respeito da possibilidade de a matéria ser submetida ao controle concentrado. O controle concentrado é uma ação que vai direto para o STF. Para que seja reconhecido aqui a compatibilidade. Então, novamente, seria uma ADI? Poderia ser uma ADI? Não, porque a ADI é para declarar inconstitucional. Pode ser uma ADC? Seria uma ADC, só que a lei ela é municipal e a ADC não pode ser proposta em face de lei estadual ou municipal. Não pode. Então, o que sobra? A DPF. A DPF. Esse negócio tá começando a ficar fácil pra gente, hein? Ó, após sucessivas decisões administrativas e judiciais desautorizando a aplicação da lei estadual, gente, sob o argumento de ser incompatível com a Constituição, o partido político Alfa, com representação no Congresso, no Senado, né? E de certa forma do Congresso, ajuizou uma ADPF perante o STF, tendo pedido o reconhecimento de sua conformidade constitucional. Então, foi ajuizada uma ADPF.
À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que a narrativa não apresenta nenhuma irregularidade. É verdade. Por quê? Porque nós estamos falando de ADC. Gente, gravem isso, pelo amor de Deus. ADC, somente lei federal. ADI, lei federal ou lei estadual. Aqui é uma lei o quê? Estadual. Pode ADI? Não, porque ele está pedindo a constitucionalidade. Pode ADC? Também não, porque é uma lei estadual. O que sobra é uma DPF. Se fosse uma ADI, por exemplo, já que é uma lei estadual, aí sim não seria esse gabarito. Por quê? Porque como a ADI pode de lei estadual também, aí estaria errado, porque você só pode usar a ADPF se não conseguir usar a ADI ou a ADC. Tá? Se você pudesse usar a ADI e usa a ADPF, aí tá errado. Bom, e a última questão, né, que caiu foi em 2019, que fala sobre a DPF. Vamos dar uma lida aqui rapidinho. Ó, numerosas decisões judiciais contrariando portarias de órgãos ambientais de comércio exterior concederam autorização para que as sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Então, diante disso, o presidente da República ingressa com uma ADPF, sustentando que tais decisões judiciais autorizativas à importação e de pneus usados teriam afrontado o preceito fundamental, representado pelo direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a partir disso aqui, nós vamos marcar. A DPF não se presta para impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está adstrito às leis ou atos normativos federais e estaduais de caráter geral e abstrato. Não, aqui, na verdade, a DPF ela é bem mais ampla do que a ADI ou a ADC. Tá? Ele não fica adstrito a leis ou atos normativos federais ou estaduais. Né? Tanto é que nós pegamos vários exemplos aqui de leis municipais que nós vamos usar a ADPF. A ADPF tem por objetivo evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos ou singulares. Logo, pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais da Constituição, desde que observada a subsidiariedade do seu uso. Sim, você só vai usar se não houver outra possibilidade, tá? Se não couber ADI, se não couber ADC e mais ainda no âmbito de decisões judiciais, se não couber nenhum tipo de recurso, também pode usar a ADPF, por isso que esse aqui é o nosso gabarito. Pessoal, eu acho que com essas questões aqui vocês vão se dar muito bem, é uma aposta minha para o exame 47, tenho certeza que se cair, vocês terão toda a condição de acertar essa questão na sua prova. Beleza? Espero que vocês possam ter aproveitado bastante aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.